Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. O governador Reinaldo Azambuja tem concedido várias entrevistas depois da denúncia e da operação, da deflagração da operação Vostok, e insiste, né, aliás, nos debates ele tem falado isso também, e insiste nas entrevistas dele, essa história de que o estado de Mato Grosso do Sul não quebrou, que os outros estados quebraram, mas que Mato Grosso do Sul não quebrou. Mato Grosso do Sul resistiu à crise. O que ele não explica é por que Mato Grosso do Sul não foi diretamente atingido pela crise, como foram os estados do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro. Ele não explica porque o Mato Grosso do Sul foi uma exceção à regra. Mato Grosso do Sul e mais 2 ou 3 estados do Brasil, incluindo aí o Mato Grosso do Sul, foram exceção à regra. Os estados quebraram não foi por causa da crise. Os estados quebraram porque haviam quebrado na gestão anterior. Foram governadores incompetentes, governadores que deixaram tudo atrapalhado, que deixaram dívidas inclusive com folhas de pagamentos atrasadas, com fornecedores, obras não concluídas sem o devido recurso para completá-las, o que não aconteceu aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Já disse isso e vou reafirmar. Mato Grosso do Sul, quando o senhor Reinaldo Azambuja assumiu o governo, estava redondo. Mato Grosso do Sul não tinha nenhuma dívida atrasada, a não ser as dívidas negociadas, os empréstimos assumidos por governos anteriores. E algumas delas, 2 bilhões de reais, assumida pelo governador que entregava, que era o André Putinelli. Mas dívidas negociadas, tudo de acordo com a lei de responsabilidade fiscal. Justiça seja feita. Justiça seja feita ao André Putinelli. Ele não deixou um estado encalacrado, não deixou um estado endividado. A dívida externa estava em dia. Os trabalhadores do estado, os funcionários públicos, estavam em dia, inclusive 13º haviam recebido, e o mês de dezembro, quando o senhor Reinaldo Azambuja assumiu o governo. As obras inacabadas do governo do André Putinelli, todas elas estavam com provimento, com dinheiro suficiente para terminar, porque não foram terminadas por falta de tempo. Mas o dinheiro para terminar a obra foi devidamente vinculado, foi deixado para isto. Inclusive o Aquário do Pantanal, para o qual o governador André Putinelli deixou dotação de 35 milhões de reais, quando precisava apenas de 5 milhões de reais para terminar, segundo informação passada na época
pelo Marcelo Miglioli, que era o secretário de Infraestrutura, ao qual estava vinculado o Aquário do Pantanal. Então ele não terminou o Aquário do Pantanal porque não quis. O dinheiro estava lá. Hoje vai precisar de cerca de 80 milhões para terminar a obra, que poderia ter terminado com 5 milhões, e havia 35 milhões de reais vinculados para a conclusão da obra. Isto o MDB não explora durante a campanha eleitoral. Sabe por quê? Porque o MDB está totalmente comprometido com o Reinaldo Azambuja. Essa chapa que está aí é uma chapa laranja, indicada pelo próprio PSDB para tentar ganhar a eleição no primeiro turno. É por isso que o MDB fica quietinho. O MDB não defende o governo do André Putinelli. Mas a verdade tem que ser colocada em seus devidos lugares. O governador Reinaldo Azambuja está faltando com a verdade quando diz que encontrou um estado, que há crise, não sei o que, tudo mentira. Não teve crise nenhuma no governo de Reinaldo Azambuja. Ele não reduziu a alíquota do ICMS porque não quis. Ele não acabou com o garantido porque não quis. Porque se quisesse teria feito, porque o Estado não estava em situação financeira difícil e precária como ele apregoa nesta campanha eleitoral. A verdade precisa ser dita. Eu não estou aqui defendendo o Putinelli, mas o que aconteceu foi exatamente isso. O Estado de Mato Grosso do Sul não seguiu o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e outros estados que não conseguiram sair da dificuldade financeira porque não tinha problema. Quando o senhor Reinaldo Azambuja assumiu, o Estado estava líquido e certo, redondinho, sem dívidas, sem compromissos, fora da lei de responsabilidade fiscal. Isso ele não fala, mas eu falo. Falei ontem aqui nesse programa do comportamento dos deputados estaduais e dos vereadores, e principalmente dos deputados estaduais, com relação ao escândalo que assola hoje o estado de Mato Grosso do Sul, envolvendo o governador Reinaldo Azambuja e toda a curriola dele. E agora eu vejo aqui no jornal Correio do Estado, na coluna Diálogo, que é a primeira coluna que eu leio no jornal todos os dias, esta notinha, que vem ao encontro daquilo que eu falei ontem aqui no programa. Desde que a candidatura para as próximas eleições foi aberta, as sessões da Assembleia Legislativa nunca mais foram as mesmas. O quórum é baixo, a ordem do dia fica comprometida e o cenário do Legislativo. E quando algo na política estadual repercute, o cenário do Legislativo local também muda. Ontem, um dia após a Operação Vostok, o que se via eram deputados tristes. A maior parte do tucanato nem sequer compareceu à Casa de Leis, tão amuados que estão. Os que apareceram entraram mudos e saíram calados. Ninguém queria comentar, principalmente com a imprensa, sobre o ocorrido. Os cochichos eram muitos, mas na hora de falar abertamente, ninguém quis se comprometer. Falei ontem aqui nesse programa que esta Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul virou uma verdadeira rotina nos últimos anos. É apenas sim e sim senhor ao governador Reinaldo Azambuja. Inclusive a bancada da oposição, do PT, que eu cobrei ontem aqui, ninguém falou nada. O PT, que o máximo que faz de oposição é votar contra alguns projetos do governo, mas não discute, não debate, não acusa, não repercute,
não usa o grande expediente e as explicações pessoais para promover, fomentar o debate político que é próprio e apropriado àquele recinto, àquela casa legislativa. Você não vê o debate. Uma crise dessa, o Mato Grosso do Sul atolado até o pescoço num escândalo, né, de nível nacional. E você não vê um deputado, nenhum deputado, fazer um discurso abordando a situação. Não precisava nem criticar, mas abordar a situação. Por quê? Porque essa sessão da Assembleia Legislativa ela é transmitida. Tem uma TV Assembleia que a Via Morena repercute, vários sites transmitem diretamente a sessão da Assembleia e ninguém ouve. Quer dizer, não há um debate. Parece que todos os deputados estão envolvidos nesse escândalo. Parece, é o que faz transparecer. É preciso ter na Assembleia Legislativa, e o eleitor tem que estar muito atento nessa próxima eleição, para escolher deputados que reconhecidamente não fujam do debate. Que tenham coragem de, nestas ocasiões, mesmo quando o assunto é contra o governador, mesmo sendo ele da bancada governista, ter a independência suficiente para levantar a sua voz contra a bandalheira, contra a corrupção, contra aquilo que estiver prejudicando o Estado. Infelizmente, essa nossa Assembleia Legislativa, nestes anos dourados do Reinaldo Azambuja, não disse a que veio. Até mesmo na delação dos irmãos Welles Batista, da JBS, que está redundando no que está aí, terminando nisso que está aí, resultando nisso que está aí, a Assembleia fez qualquer manifestação. Nem mesmo, né? Fez uma CPI, a CPI do faz de conta, me engana que eu gosto, para tentar confundir a opinião pública, para tentar salvar as aparências e tal, mas não passou disso. É lamentável, é triste. E esse é um ponto que eu chamo a atenção do eleitor, que vai mudar ou não em 7 de outubro, para esses detalhes. São importantíssimos. Você vai eleger um deputado federal, um deputado estadual, um senador, um político, ele tem que falar a sua língua, defender a sua causa, a causa coletiva, a causa do povo, e não defender o governo. Defender o governo quando o governo estiver certo, mas condená-lo quando ele estiver agindo como está agindo aí o nosso governador Reinaldo Azambuja. Como agiu o Pucinelli. Tem que ter independência. Sabe por quê, gente? Você pode ser deputado e fazer parte da bancada do governo. Você pode ser deputado e fazer parte da bancada da oposição. Agora tem uma coisa: quem paga o seu salário é o povo. É aquele que votou em você que paga o seu salário, é aquele que não votou em você que paga o seu salário. Somos todos nós. A hora que pagamos o nosso imposto, estamos pagando o salário do deputado, do governador, do senador, do ministro, do secretário. Quer dizer, nós é que pagamos. Então, nós temos o direito de ter uma representação acima dos interesses de partido e acima dos interesses de quem está no governo, de quem está no poder. Outra coisa, está sendo publicado hoje aqui na internet, nos sites e naturalmente na televisão, uma notícia de que o Conselho do Ministério Público, Conselho Nacional do Ministério Público, está acionando os promotores, os procuradores, que fazem denúncia
em época de eleição. Até parece que o Conselho Nacional do Ministério Público está, né, acumpliciado ao crime. Não, época de eleição, ora, gente. A época mais oportuna para o Ministério Público, para a Justiça, acionar a classe política é exatamente na época da eleição. Por que guardar os processos para depois da eleição? É melhor fazer agora, porque vai ter eleição no dia 7. E o povo vai poder corrigir o seu voto. Vai deixar de ser enganado na sua boa-fé. Não vou votar nesse cara. Eu ia votar nele, não vou votar mais. Por quê? Porque ele está sendo denunciado. Porque ele tem uma capivara enorme que está sendo amortecida, está no arquivo, e que vai sair, que pode sair depois da eleição. Então vamos impedir que ele seja eleito, para impedir também que seja cassado depois da eleição, que seja preso depois de eleito. Quer dizer, a gente perdeu todo um tempo, perdeu o voto, né, porque votou num cara ficha suja. Então eu acho um absurdo essa preocupação do Conselho Nacional do Ministério Público. Devia incentivar. Quem não deve, não teme. Tem pendência com a justiça, o povo, o eleitor, tem que ficar sabendo. Pendência com a polícia, o eleitor tem que ficar sabendo. É uma grande contribuição que o Poder Judiciário, que a polícia, o Ministério Público prestam à democracia para depurá-la, para limpar, mostrar, olha, vai votar nesse cara aí, ele tem esse problema aqui, ó. Ele pode ser eleito e ser preso logo imediatamente após a eleição. Se segurar o processo, não abre o inquérito, o processo, deixa rolar, deixa a Justiça e o Ministério Público cumprir a sua própria agenda. Por quê? não, é perseguição. Quando prenderam o Lula não era perseguição, era perseguição. E eu falei aqui, né? Um dos poucos jornalistas que falei aqui, que a justiça a lei tem que ser cumprida. Para Lula, para Richa, para Azambuja, para Putinelli, todos que pisaram na bola, todos que descumpriram a lei, que cometeram atos ilícitos, devem prestar contas à justiça. E não é dando explicação em entrevista, não. Dando explicação lá na justiça. Ele reclama, o Azambuja, estou reclamando hoje, do Tata Marques, que sempre se colocou à disposição da justiça, e a justiça nunca procurou ele para nada. Sempre apressou, tal. Que também não é verdade. Não apressou nada. O que o senhor Azambuja fez durante todo o tempo foi tentar arquivar a delação premiada. Isso foi o que ele tentou o tempo todo. Ele nunca foi lá, porque ele poderia ir voluntariamente, não precisava esperar ser convocado. Ia lá voluntariamente, olha, gente, eu não devo, não temo. Vou explicar o que aconteceu, isso. Pronto, vai lá e explica, não foi. Ele poderia ter ido voluntariamente, não foi porque ele tem foro privilegiado no STJ, e não foi. E o STJ, ele não foi, o STJ convocou ele foi. Agora ele foi prestar esclarecimento e tal. Agora, estas prisões ocorridas na quarta-feira, elas aconteceram porque surgiram fatos novos. Eu falei ontem isso aqui. E o fato novo é de uma gravidade que cabe cadeia, cabe prisão preventiva. Para todo mundo. Para todo mundo.
Não tem essa história não, porque se houver prisão para o governador, vai criar o caos. Não cria caos nenhum. O caos pode ser criado com a permanência do governador. Aí sim pode criar, porque ele é governador. Porque ele pode influenciar junto às testemunhas, ele pode influenciar na questão das provas, ele é governador, está solto, pode fazer. O que tem que ser, o que a polícia tem que fazer, o que a justiça tem que fazer é atender aquilo que requer a Polícia Federal, porque a Polícia Federal tem as provas, e as provas estão aqui, está na própria sentença, né, do ministro do STJ, que foi muito claro ontem, quando disse que não ia prender, não ia decretar a prisão provisória do governador, porque ia desestabilizar politicamente o Estado, mas que tinha provas substanciais para atender nenhum pedido, o requerimento da Polícia Federal. Eu acho que o Ministério Público pisou na bola, né? Aliás, o Ministério Público e a Polícia atuaram de acordo com a lei e a técnica jurídica, mas eu acho que o STJ pisou na bola quando manteve. Não que eu não estou aqui torcendo para ninguém ser preso, para ninguém sair, nunca fiz isso. Todo mundo conhece meu ponto de vista com relação a essas prisões, né? Mas a justificativa dada pelo senhor ministro não convenceram. Não convenceram. A mim, não convenceram. Agora, o assunto da repercussão é grande, né? A gente nota, e vamos esperar a próxima pesquisa, né? A próxima pesquisa isenta e honesta, para saber até que ponto esta ação, essa operação Vostok influenciou na campanha eleitoral. Porque o senhor Azambuja estava preparando para vencer a eleição no primeiro turno. Será que ele vai conseguir? Depois dessa ele vai conseguir? Ele tem o apoio de todos os partidos de Mato Grosso do Sul, à exceção do PDT, do Podemos e, formalmente, do PRB. Eu falo formalmente, porque o PRB também está com um pé lá dentro, tá? Do governo. Tem apoio do prefeito de Campo Grande e os dois partidos ligados nele, o PTB e o PSD. Tem apoio do Alcides Bernal, do PP. Tem apoio até do partido do Bolsonaro. E tem o controle do MDB. O MDB tem um candidato laranja, que é o Júnior Mock, totalmente controlado pelo PSDB. Então tudo estava armado para não ter segundo turno, para faturar a eleição já no primeiro turno. Será que muda isso depois de tudo isso? Ou não muda nada? Ou não muda nada? É o que vai se esperar. O PV, né, que é o PV, deixa eu incluir aqui mais dois partidos, né, o PV e a Rede, que também não tem ligação que são partidos de centro-esquerda, que não tem ligação com a chapa do Azambuja, do Reinaldo. O presidente e candidato presidente do PV, candidato a governador do estado, é entrevistado na manhã desta sexta-feira pelo programa Tribuna Livre, foi muito claro em lançar o movimento Reinaldo Renuncia, né, que ele vai mostrar, que ele vai explicar como é, na entrevista a ser concedida daqui a pouco, depois do tempo
no Distrito Federal e no estado de Mato Grosso do Sul. Os agentes públicos não podem nomear, contratar, demitir sem justa causa, transferir ou exonerar servidor público e funcionários comissionados. Estão proibidas também nomeações para cargos dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Nesse período, não é permitido convocar concursados. Também fica proibida a contratação de shows pagos com dinheiro público e nada de comparecer a inaugurações de obras públicas. Ei, queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Voltando com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com, quero agradecer as pessoas que têm participado desse programa através do Facebook, né, que é o nosso canal de transmissão, nosso segundo canal de transmissão, o primeiro canal é o canal da viamorena.com. Agradecer aos comentários, críticas e a audiência, né, a visualização que tem aumentado a cada dia. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho de todos vocês. Vamos à nossa entrevista de hoje, entrevista publicada na manhã, no programa do horário Tribuna Livre, aqui pela viamorena.com. Os entrevistadores são Marcos Faria, Carmen Sestari e Benhur Ferreira. O entrevistado é o candidato a governador do PV e da Rede, Marcelo Bluma. Encerrando a rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do estado de Mato Grosso do Sul, nós estamos recebendo o candidato pelo Partido Verde, o Marcelo Bluma, para falar dos principais desafios aqui do nosso estado. Já agradecendo a presença, candidato, nos diga por que o senhor quer ser governador do estado de Mato Grosso do Sul. Bom dia. Bom dia, agradecendo a oportunidade aqui com vocês. É sempre um prazer estar aqui e quero dizer para você, ouvinte, que o desafio que Mato Grosso do Sul tem pela frente é muito grande. Nesses dias de campanha, percorrendo o estado, conversando com setores da sociedade, isso reforça muito mais o meu sentimento de que nós precisamos de fato fazer uma grande guinada nos caminhos de Mato Grosso do Sul, porque o descontentamento é muito grande. Eu disse aqui da vez passada que não tinha um desejo pessoal de ser candidato, mas que essa composição dos três partidos que formam a aliança, tanto da Rede quanto do PCdoB, e dentro do PV, me escolheram para ser o ator dessa missão. E eu tenho por princípio sempre fazer o melhor possível naquilo que eu faço. Portanto, tenho feito essa campanha com toda a intensidade que posso fazer, também
com a honestidade e a sinceridade do debate, que às vezes é duro, para alguns, mas eu penso que nós precisamos fazer o debate, colocar o dedo na ferida. E quero também fazer uma ressalva aqui de que não tenho problema pessoal com nenhum dos candidatos a governo, né? Porque às vezes fica parecendo, eu tenho feito críticas que eu não considero duras, eu tenho feito críticas que eu considero necessárias e corretas, porque o processo, a eleição, não é um festival nem de amizade e nem de problemas pessoais, né? Certo. A eleição é o momento onde a gente debate os caminhos do Estado e a política. Então, as críticas que eu tenho feito são críticas políticas que eu entendo pertinentes. Por isso, estou nessa caminhada como candidato a governador e representando esses 3 partidos. O meu desejo aí, como candidato a governador, é ajudar a construir um Estado que seja mais fraterno, mais inclusivo, né, que não seja um Estado dominado, que tem um poder político aí na mão de uma pequena minoria que só cuida dos seus interesses pessoais e privados, inclusive. Essa operação da Polícia Federal anteontem mostrou claramente isso, né? E nós, cidadão que pagamos os impostos e que somos os donos da coisa pública, não podemos fazer de conta que não tem nada acontecendo, porque isso é gravíssimo e a gente precisa se posicionar contra isso. Candidato Marcelo Bluma, a mídia nacional demonstra que de 20 a 22 estados tem problemas financeiros. E quando a gente fala isso, percebe que os governos estaduais, eles precisam do governo federal e parece que a torneira está fechada. E o senhor fala no seu programa de governo em diminuir impostos. É possível, mesmo sem dinheiro, sem recurso federal, tendo só com o caixa do governo, manter aí saúde, educação, segurança, ainda diminuir imposto? Eu acho muito pertinente, Marquinhos, essa pergunta, porque eu acho que nós precisamos diminuir impostos para alguns, né, nesse desenho, mas precisamos aumentar impostos para outros que não estão pagando impostos, né? O grande problema é que nós precisamos readequar o nosso sistema tributário, que penaliza profundamente o pequeno, coitado. O cara que ganha um salário mínimo hoje no Brasil, que ganha 950 mil reais, ele paga 400 reais todo mês como imposto. Isso penaliza esse cidadão violentamente. Nós não podemos, é desumano isso, é desumano, e é o real. Então, o que é que nós precisamos fazer? Esse tributo indireto cobrado aí, principalmente via ICMS, ele não faz justiça com a sociedade, ele penaliza o pequeno e o grande não paga imposto, né? A minha grande crítica com relação ao governo e veja como é difícil, né? Fica parecendo que eu sou chato, mas não é. Deram um incentivo aí que chega a 1 bilhão para a JBS, que podia pagar imposto. E aí nós estamos vendo que por trás dessa matemática e dessa operação tem um grande processo de corrupção. E o pequeno, nós aqui, eu vou me incluir também, né? Faço a conta do que eu pago de imposto no final do ano e eu fico chateado. Eu gostaria, me considero um cara abençoado, família, condição de vida, tenho a minha vida, sou independente, graças a Deus, né? Topo pagar imposto para ajudar a sociedade a amparar, a dar o suporte para aqueles que são mais desfavoráveis, que não tiveram a felicidade que eu tive, embora eu tenha feito escola pública, JGP, Universidade Federal. Eu topo, acho justo, porque eu quero viver num estado, num país onde o meu semelhante ali pode ser mais pobre do que eu, mas não pode ser miserável, né? Também não tenho problema com aquele mais rico do que eu, também não, mas acho que a equação de tirar dos pequenos, né, e acobertar os grandes não dá. Agora, você vai me dizer, mas Bluma, essa é uma equação federal, sem dúvida, né? E aí o governador do estado
precisa, com os votos que tem, precisa ser protagonista, tem que chamar a sua bancada de deputados federais, dizer pessoas, seus senadores, né? Vamos para o Congresso fazer a reforma tributária que esse país precisa. Uma parte da reforma tributária é exatamente mudar essa equação para fazer justiça fiscal. Os que podem mais devem pagar mais, os que podem menos devem pagar menos. E fazer uma outra coisa que nós infelizmente não fizemos, que foi na redemocratização deixar o dinheiro aqui aonde ele é produzido, porque nós estamos pagando aqui, Benhur, ICMS, pagamos IPTU, pagamos ISS, pagamos imposto de renda, né? Uma parte muito grande desse dinheiro vai para Brasília e depois tem que voltar na base do pedido do favor, poxa. Deputado federal vira despachante para trazer o dinheiro que é nosso de volta. Eu não vejo os governadores, não sei porquê, eu quero ser um governador de Mato Grosso do Sul, e vocês vão ver eu fazendo isso. Eu não vou ficar lá maciando. Tem que ir lá em Brasília e tem que chamar a bancada federal e fazer esse debate, né? Nós precisamos fazer um novo pacto federativo e tributário, porque precisamos fazer justiça aos municípios que também são vítimas, viu, Benhur? Só para concluir. Como não? Você vai nos municípios de Mato Grosso do Sul hoje, você percebe o seguinte, acontece uma arrecadação muito grande de recursos lá, que também sai de lá, vem para o Estado, vem para a União, e não volta. O dinheiro público não volta lá para fazer as melhorias e os benefícios que a população de lá precisa, em cima de um imposto que ela produziu. Ô Marcelo, tem uma frase, até virou lugar comum, mas acho muito interessante, que diz que o estadista pensa nas próximas gerações, né? Exatamente. E o imediatista da próxima eleição. Estou dizendo isso porque essa questão ambiental nem sempre é visível no curto prazo. Como é que você, que é de um bloco, né, é do PV, junto com a rede que prioriza a questão do agronegócio, você como governador, como é que ia compatibilizar essa agenda ambiental com a questão do agronegócio? São incompatíveis essa agenda? Onde há um diálogo? Porque você falou de que você é abençoado, aqui nós temos Pantanal, Rio Paraná, verdade. Rio Paraguai, uma natureza exuberante, mas nós sabemos também que isso, se não for bem utilizado, a gente vai pagar um preço em breve, já estamos pagando na verdade. Estamos pagando. Qual a tua visão, como governador, essa questão ambiental e a questão do agronegócio? Como compatibilizar essas duas agendas tão importantes para o Mato Grosso do Sul, Marcelo? Eu admiro o agronegócio porque o nosso agronegócio aqui incorporou tecnologia. Eu sou defensor fervoroso, né, do uso da tecnologia, até pela minha formação de engenheiro. E o agronegócio aqui incorporou tecnologia. Você pega, por exemplo, o plantio direto, né? O sujeito tinha 1.000 hectares, ele fazia uma colheita. Com o plantio direto, ele hoje consegue fazer 2, ou seja, a gente produz proteína, né, duplamente. Estão integrando, inclusive, com a pecuária, que é um movimento, Carmen, maravilhoso. Eu adoro ir na Showtech e ver, né? Fala, poxa, o homem do campo está incorporando tecnologia. Então, na mesma área, está fazendo a lição de casa. E muitos, os médios e pequenos, sofrendo, né? Fazendo isso na garra. Mas você vê o cara aumentar a produção no mesmo pedaço de terra, assim, dizendo isso em palavras populares, né? Você tem uma área e você fazia uma safra só, aí você passou a fazer 2, agora você está fazendo proteína animal quando você integra com a pecuária, com a floresta. Então o agro, ele é show. Agora, é natural, né, que nem eu acho que uma parcela grande dos produtores rurais são conscientes. Gostam da terra, aqueles que têm tradição gostam da terra, sabem que precisam preservar as suas nascentes porque a água é tudo na propriedade, mas tem sempre aquela parcela de gafanhoto que é um problema, que é um desastre em tudo. O cara ele quer especular com terra, ele quer vender. Aí nós precisamos ter o órgão ambiental, e foi uma pena que o Reinaldo extinguiu a Secretaria do Meio Ambiente, porque colocou ela dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Isso é péssimo, e quebrou o equilíbrio. Eu quero ser um governador que tenha uma Secretaria do Meio Ambiente e uma de Desenvolvimento Econômico, e quero que esses 2 secretários sentem na mesa, na reunião com o secretariado, e busquem o consenso, e esse consenso vai ser no conflito mesmo, não tem outro jeito, né? Desde que você tenha os 2 lados para fazer o contraponto. Hoje nós não temos.
eu acho que o secretário de Desenvolvimento Econômico é um excelente quadro para o desenvolvimento econômico, mas para a área ambiental não. E aí descompensa a equação. Nós precisamos ter uma equação equilibrada, porque, como você disse, nós temos um meio ambiente incrível que pode ser gerador de riqueza para Mato Grosso do Sul, somando ao que o agronegócio já faz. E aí eu quero pontuar aqui, a indústria do turismo, por exemplo, que é a segunda maior indústria geradora de empregos no mundo, no nosso estado ela é absolutamente subutilizada. Com essa riqueza que nós temos o Pantanal, nós temos Bonito, nós temos as populações indígenas que no mundo inteiro hoje geram emprego e recurso com o turismo. As pessoas saem daqui para ir na África do Sul e ficar 3 dias num resort dentro de uma tribo Zulu, vivendo a cultura, participando e deixando muito recurso lá dentro. A nossa visão hoje no estado é atrasadíssima. Você pega, por exemplo, a cerâmica terena, a cerâmica Guarani Kaiowá, né? Os guatóis, poxa, um massacre que foi feito. O gringo paga 3, 4 vezes mais por esse produto. É uma coisa impressionante. Eu converso com pessoas europeus, né? E quando eles falam assim, nossa, vocês têm Indians aí, nossa, mas que coisa maravilhosa. O City Tour, quando parava ali no Marçal, e um dia eu fiz esse exercício, eu estava ali do outro lado com um amigo, falei, você vai ver, o City Tour vai parar, vão descer uns gringos, e é fácil ver, é só ver o cara com sandália e meia, 3 da tarde, nesse solão, e uma bermuda, e uma bolsa e uma câmera, mas esse cara é gringo, isso aqui não é brasileiro. Descia vários, entravam em filinha lá e saíam com um monte de sacolinha. E aí eu falei pro meu amigo, você viu? E os meus amigos ali, Tereninha do Marçal, feliz da vida, conseguindo o seu sustento. Essa visão o governo do estado precisa ter, né? É muito importante. Eu penso que nós precisamos contar a Guerra do Paraguai em toda aquela região com museus. Você vai em Assunção, tem alguns museus da Guerra do Paraguai. Tem um, inclusive, quero recomendar para o ouvinte, quando for, visite um museu sobre tirinhas dos jornais paraguaios durante a Guerra do Paraguai. É muito engraçado, porque sacaneiam com a gente o tempo todo. O meu guia não quis entrar comigo. Aí quando eu saí, eu olhei para a cara dele e disse, é muito bonito, né? Você não quis entrar porque você sabia que era só gozação em brasileiro. Mas veja, cheguei lá, paguei a entrada, consumi. Turismo é isso. Nós poderíamos contar essa história, inclusive porque ajudaria o Sudoeste, né? Você pega Guia Lopes da Laguna, Nioaque, Bela Vista, Jardim, dá para fazer, integra isso. Agora, o governo precisa ser protagonista, porque tem que investir, tem que buscar parceiro, tem que vender a ideia, que é uma baita de uma ideia. Você vai na Filadélfia, os caras contam aquela história da Guerra da Secessão Americana, que foi um genocídio, né? Mas eles contam. Você vai lá, tá lá, essa declaração Thomas Jefferson assinou junto com Benjamin Franklin. Você paga para entrar, consome, paga para sair, vê o sino da liberdade. Então, nós temos um potencial incrível, voltando à questão ambiental, né? Nós precisamos preservar a questão ambiental, preservar o agro, criar o contraponto com o meio ambiente, apostar na questão dessa indústria do turismo e apostar numa coisa que é fundamental e nós estamos perdendo de goleada, que é a produção tecnológica, principalmente na área da informática. Nós precisamos ter um polo de tecnologia, de informática em Mato Grosso do Sul. Nós somos competitivos para atrair cérebros para cá, porque essas pessoas, por exemplo, que moram lá na Califórnia, você vai lá visitar, eles vivem em pequenas cidades, não vivem em São Francisco nem em Los Angeles, são pequenas cidades, com alta qualidade de vida, porque é um povo descolado, é um povo que gosta, estão milionários, mas não estão milionários porque gostam do dinheiro, estão milionários porque gostam do que fazem, né? E gostam de qualidade de vida. Nós podemos dar, e nós temos atrativos aqui, para construir polos de alta tecnologia de informática e trazer grandes cabeças para Mato Grosso do Sul. Porque hoje é essa indústria que é a indústria número 1 no mundo. O cara está lá fazendo Uber e ganhando dinheiro no mundo inteiro.
né? Marcelo, desculpa te interromper, um ouvinte manda aqui sobre a questão, peça para o Marcelo discorrer sobre a exploração de gás de xisto no Mato Grosso do Sul. Não sei se é muito específico. É específico e particularmente eu tenho muita dúvida, né? Com relação à exploração do gás de xisto aqui no nosso estado, exatamente por conta de alguns biomas frágeis que nós temos, e por conta da tecnologia que precisa ser aplicada nisso. Acho que é uma atividade que, antes de ser feita, precisa comportar um estudo profundo para que a gente não crie sérios problemas, né? Se for possível, tecnologicamente, com segurança, e aí a pergunta é importante exatamente para mostrar que nós precisamos ter órgãos ambientais fortes, trabalhando com responsabilidade, né? Tudo bem. Se não, é complicado. Eu recebi um estudo agora, semana passada, sobre a contaminação do lençol freático nas áreas onde estão as usinas de álcool em Mato Grosso do Sul, por conta do despejo da vinhaça concentrada. Aqui em Nova Alvorada, o Ministério Público já tem ação civil pública contra. Por quê? Por isso é que precisa ter atividade econômica, porém com o órgão ambiental fazendo a defesa nossa, da sociedade, dos interesses difusos. Candidato Marcelo Bluma, se eleito governador do Mato Grosso do Sul, como vai trabalhar na área da segurança e da saúde? A segurança, infelizmente, é um problema gravíssimo, e eu quero começar pela situação dos policiais civis. A situação que envolve os policiais civis em Mato Grosso do Sul hoje é lamentável. Superlotação nas delegacias. As delegacias estão cumprindo o papel de presídios. Vocês já imaginaram o que é um agente da Polícia Civil ficar tomando conta de preso em delegacia? Ele não é agente, né? Ele não é agente penitenciário. Isso causa um estresse monstruoso dentro das delegacias. Há um déficit grande de profissionais, há uma reclamação muito grande na questão salarial, e eu quero enfrentar isso como pretendo enfrentar toda a questão do servidor público. Nós precisamos fazer isso com transparência, sentar na mesa com todos os servidores e discutir a realidade com franqueza. Agora, um governador, para fazer isso, ele precisa dar o exemplo, porque os servidores não vão aceitar fazer nenhum esforço quando eles veem a Secretaria de Governo e a Casa Civil entulhada de nomeações políticas para atender prefeito que perdeu a eleição, para atender o indicado do deputado. Não funciona. Por isso, como eu não sou apoiado por nenhum desses grupos políticos que estão aí, e nem por grupos empresariais, eu terei liberdade e autonomia para enfrentar o problema. Me perguntaram essa semana, mas como é que você vai governar sem apoio político? Eu disse, mas eu não vou governar sem apoio político. Eu vou construir o apoio político dentro de um novo processo, dentro de uma nova perspectiva, que não pode ser essa aí, que ela já tá destruída. Nós temos que construir um processo político com transparência. Como é que nós vamos combater a corrupção? Com transparência, vamos colocar os dados para todo mundo ver, né? Eu faço isso na minha casa com os meus filhos, quando eles pedem aumento na mesada. Eu falo, moçada, tá aqui, ó. Coloca o Murilo, como é que o Murilo tá negociando? Murilo que foi anúncio, você fala pro Murilo, fala, seu pai entregou lá. Marquinhos. Falando do bem. Vocês querem aumento da mesada? Moçada, tá aqui, ó. O que entra, o que gasta, não dá. Pera aí, pô. Então, me ensina essa técnica. Meu filho tá ouvindo, meu filho do meio, Benhur. Benhur. Faz, ó, seu pai vai sentar com você para fazer essa conta transparente, em cima da mesa. Quando a gente vai para a transparência, eu acho que facilita muito. Agora, o problema, e aí ninguém é bobo, o problema são as caixas pretas, né? O problema é a caixa preta. Eu, quando fui vereador, eu nunca fui presidente da Câmara, nunca fui primeiro secretário, não sei por que nunca deixaram, mas eu nunca fui. E aí, quando havia aquela discussão do 10º da Câmara, eu ia lá na sala do presidente e dizia, escute, presidente,
Eu não quero nem mais nem menos. Eu quero um gabinete em condições de me dar suporte para fazer o meu trabalho. Agora, não estou aqui para ficar aceitando que meia dúzia fique no bem bom e o restante fique lascado. Eu tenho dificuldade para entender esse raciocínio. Então, eu acho que no Estado, o que nós precisamos fazer, e o gestor, que é um funcionário público, que administra o nosso dinheiro, ele tem que ter essa responsabilidade. Chama os poderes, é outra coisa que eu tenho dito, né? O chefe do Poder Executivo, ele não pode passar por cima do chefe do Poder Judiciário, são poderes, do Legislativo também, mas ele pode, porque ele foi eleito, chamá-los para a mesa e fazer, de fato, negociações e encaminhamentos justos, mas para isso ele precisa dar um exemplo. E quando ele não dá o exemplo, é claro que o chefe do Poder Judiciário vai chegar lá e vai dizer: mas pera aí, governador, você quer espremer o nosso 12º, mas lá está uma farra. Não dá, não é verdade? Então, com uma postura diferenciada, eu penso que a gente consegue resolver muita coisa, mas dentro da política. E dentro da política é necessário o diálogo e a construção de consensos. Eu não sou irresponsável, não vi, por exemplo, aquilo que aconteceu na Prefeitura de Campo Grande com o Bernal, fico à vontade para falar, porque apoiei, porque eu queria mudança, mas depois a construção tem que ser política, tem que conversar com as forças da sociedade, né? Ditador não serve para nós, essa coisa ditatorial não serve, e nem governantes que sentam lá, acertam as coisas para os cupinchas, para a panelinha, e depois quer enfiar a goela abaixo do resto da sociedade, a conta para pagar. Aí também não dá. Bem, nós conversamos aqui com o candidato ao governo do estado de Mato Grosso do Sul pelo Partido Verde, pelo PV, número 43, o Marcelo Blum, a quem agradeço, encerrando aí a rodada de entrevista com os candidatos ao governo do estado de Mato Grosso do Sul. Desejar sucesso nessa caminhada, porque todos os dias aí, quando não em Campo Grande, no interior, conversando com o eleitor. Nosso muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu quero agradecer a oportunidade e, nas considerações finais, quero dizer para vocês que nós estamos nos empenhando ao máximo para levar nossa mensagem para todos os eleitores, né? E quero finalizar repercutindo o movimento que nós estamos lançando em função de toda essa ação da Polícia Federal, que é o movimento Renuncia, Reinaldo. Você está constrangendo o povo de Mato Grosso do Sul. Esse foi o Marcelo Blum.